a transfiguração. Jesus teve 5 momentos marcantes aqui na terra, tá? Esses 5 momentos marcantes que eu tenho para mim, o primeiro é o batismo, né? Certo? O segundo é a transfiguração. O terceiro é a crucificação. O quarto, a ressurreição. E o quinto, a ascensão. Pensei que eu ia esquecer algum, né? Então, para mim, são 5 momentos cruciais, importantíssimos na vida daquele que é o Salvador, daqueles que creem no seu nome, Jesus Cristo. E ele veio para salvar, né? E nós vamos meditar por alguns instantes nesse segundo momento importante de Jesus, que é a transfiguração, tá? Vem logo depois do batismo, né? Mateus 17, a partir do verso 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Jesus aqui no versículo 9, depois de passado toda essa manifestação, você já procurou se colocar no lugar de Pedro, de Tiago ou de João, ali naquele monte com Jesus Cristo, e vendo esse episódio acontecendo? Você já tentou se colocar? Que coisa extraordinária, magnífica estava acontecendo ali, naquele momento, naquele monte chamado ali por alguns, né, que apelidou de o Monte da Transfiguração, porque não dá para identificar qual é o nome do monte. Mas você já procurou ver, se você estivesse ali naquele momento, vendo Jesus e próximo a Jesus, ali conversando Elias e Moisés. Muitas pessoas têm assim uma admiração extraordinária por Moisés, né? E outros têm uma grande admiração por Elias, por ser um profeta que foi muito ousado, um profeta no meio de uma nação que estava numa idolatria muito grande. Então as pessoas olham muito para Elias e também para Moisés. E o próprio povo judeu, eles têm essa veneração ainda, aqueles que são ortodoxos, aqueles que estão ligados ao judaísmo, eles ainda têm essa admiração profunda, tá? Por Moisés e por Elias. E nós também temos, por que não? Ter admiração é uma coisa, veneração e adoração é outra, tá?
Mas note que aqueles três que sabiam de quem era Moisés, sabiam quem era Elias, estavam vendo que havia uma conversa, mas um se destacava, chamava-se Jesus Cristo, né? E quando sai daquela cena, Jesus pede uma coisa difícil de se cumprir. Versículo 9 diz: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Você quer que o negócio corra ligeiro? Conte para alguém, diga que é segredo, não conte para ninguém. Roda ligeiro, viu? Roda mais ligeiro do que você só falasse, viu? Talvez se você só falasse, não teria tanto ênfase assim de mexer com a pessoa, né? Ali com a língua. Porque quando você diz assim, não conte a ninguém, que bate no cérebro, parece que a língua começa a coçar. Digo, não é possível que eu tenha que guardar este segredo. Pois é, eles estavam aí vivendo esta missão difícil, porque eles não podiam contar até Jesus subir sobre aquele episódio extraordinário. Marcos, ele vai mostrar para nós, com mais detalhe, Marcos 9:3, sobre o que aconteceu naquele momento com Jesus Cristo, tá? Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-la, tá? Então aqui o escritor Marcos, ele relata o que ele deve ter ouvido a respeito daqueles que estiveram com Jesus, e ele traz esse detalhe com mais discriminação, podemos dizer assim, tá? De uma discriminação, discriminação é dizer que o crime não é mais crime, né? Discriminação, perdoe, discriminação de como estava Jesus naquele lugar, certo? Então, a transfiguração de Jesus é um episódio do Novo Testamento. Jesus se torna radiante no alto de uma montanha. Nesses relatos, os três apóstolos vão para uma montanha, tá? Lá Jesus começa a brilhar. Moisés e Elias aparecem ao seu lado, conversando com ele. Jesus então é chamado de filho por uma voz no céu, que é a voz de Deus. Deus nunca chamou Moisés de filho, nem também chamou Elias de filho, e não chamou nenhum outro de filho, mas chamou sim a Jesus Cristo, e ele diz: este é o meu filho querido, este é o meu filho amado, este é o meu filho em quem eu me comprazo. Então uma voz que vem do alto do céu, ela estronda e ela alcança aqueles homens, e eles escutam esta voz, certo? Aí dizem que a transfiguração é um dos milagres de Jesus, tá? E um dos mais importantes até para alguns estudiosos, porque este milagre, diferentemente dos outros, o objeto do milagre é o próprio Jesus, tá? Nenhum outro milagre aconteceu assim. Lógico que depois da crucificação e sepultura, foi lá Jesus atingido pela ressurreição. Mas até lá, nenhum milagre era direcionado para Jesus. A gente pede muito milagre para a gente, né? Certo? Eu peço, você pede, normal, natural, quem que não pede, né? Mas Jesus, ele não tinha nenhuma intervenção assim de milagre por ele. Mas a Bíblia registra essa transfiguração e aponta para alguns estudiosos como sendo um dos mais importantes milagres da palavra de Deus, porque ela está tendo como objeto o próprio Jesus Cristo. E esta transfiguração, ela traz uma leitura muito importante, por ser considerado um
grande milagre, tá? Ele está também demonstrando que este milagre, ele complementou o batismo que Jesus teve na terra. O batismo foi na terra. O batismo de Jesus foi um batismo de homens. João Batista quem batizou, foi ou não foi? Amém ou não amém? Como diz o Luizinho. O batismo foi de homens. A transfiguração foi do alto, tá? Há uma complementação. Jesus é da terra, Jesus é do céu. Ele é aquele que tem capacidade de transformar as nossas vidas, porque Ele conhece o homem, porque Ele é da terra. E Ele sabe como chegar, alcançar o homem e mudar o homem, porque Ele é do céu. Amém? O fato da transfiguração ter ocorrido no alto de uma montanha representa então o ponto onde a natureza humana se encontra com Deus. O encontro do temporal, todos nós, certo? Mas ali Jesus estava temporal, Jesus na terra, é o encontro do temporal com o eterno, com o próprio Jesus fazendo o papel de ponte entre o céu e a terra, porque ele estava no alto monte, e do alto monte, Jesus era aquele que fazia essa ponte entre Deus e os homens. Aquela transfiguração está mostrando por que Jesus veio, para que é que veio. Porque para nós hoje, talvez seja até, mas isso é muito fácil de entender. Mas observe, não havia conhecimento naquela época o suficiente a respeito de Jesus. Aliás, Jesus nasceu numa das famílias mais humildes que poderia ser. Então ele foi uma pessoa mais comum do que você podia imaginar. Jesus não tinha linhagens nesta perfeição sacerdotal. Mas aquele momento e aquelas passagens, e se falar de milagres, vai ter problema, porque quantos milagres aconteceu na época de Moisés? Quantos aconteceram na época de Samuel, dos profetas? Então, se falar de milagres, falar de presença angelical era uma coisa natural para o judeu. Mas estava agora falando de uma coisa muito importante, que era a presença de Deus entre o homem, encarnado, verbalizado, e esse era Jesus. Nos evangelhos sinóticos, o relato da transfiguração acontece aproximadamente no meio da narrativa. Ele é um episódio muito importante e aparece logo depois de outro também de grande importância, que foi aquele que Pedro, ele diz assim: você é o Cristo, o Filho de Deus. Né? Pedro diz. Talvez ele não entendesse, Pedro não entendesse a dimensão do que estava falando, mas já era uma confissão de quem era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando vai a transfiguração, então ele complementa exatamente esta expressão, esta confissão de Pedro. Nos evangelhos, Jesus levou Pedro, Tiago e João consigo ao alto, né? E da montanha, como está Mateus 17:2, afirma que Jesus, ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. No momento, os profetas Elias e Moisés apareceram e Jesus começou a conversar com eles. Lucas 9, do 29, lá no 32, é mais específico e afirma que os apóstolos viram a glória de Jesus. Então Lucas 9, 29 em diante diz assim: enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago.
Então você, quando adora Jesus Cristo, quando você se entrega a Jesus Cristo, você não se entrega a qualquer um, ou a um simples líder religioso. Às vezes nós entregamos mais a nossa vida a um pastor, a um sacerdote, a um rabino ou qualquer outra coisa, do que ao próprio Deus, do que ao próprio Cristo. Muitas vezes é mais fácil a gente se entregar a homens e achar que esses homens são divindades para nós, o que isso desagrada completamente a Deus, e Ele deixa registrado isso na sua palavra. Então, versículo 30 diz: surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, era Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus. A conversa deles 3 era sobre o final da missão de Jesus aqui e o seu retorno para a sua casa, que é no céu. Jesus veio do céu e havia um retorno para o céu, e era esta a conversa. Então mostra mais uma coisa, quando a palavra de Deus, por acaso Deus é Deus de mortos, senão de vivos? Então Moisés morreu, Elias foi tomado por um carro de fogo, e muita gente fica dizendo: mas Elias está vivo. Mas Moisés também está vivo, porque a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de morto. Quem passa desta vida para outra em Jesus Cristo, em temor a Deus, ele é vivo. Você pode ter enterrado, pode ter sepultado, mas está vivo. E Moisés foi sepultado, e a palavra diz que foi o próprio Deus quem sepultou Moisés. Então note que ele é um Deus de vivo, tá? Só um instante que eu vou me situar aqui, que saiu. Pedro faz uma afirmação crucial e que reflete o interesse de todo cristão. Ele diz uma coisa lá em Mateus 17:4. Ele diz assim: então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aqui tem uma coisa que parece boa, mas não é. Vou explicar para os irmãos, prestem atenção. Quando você está na presença de Deus, orando, louvando, sentindo a presença de Deus, você não quer sair da presença de Deus. Muitos aqui já tiveram essa experiência, se não todos. Quando você está ali, não é estar numa igreja cheia de gente, não, eu estou falando em estar na presença de Deus. Pode estar só você e Deus, tá? Pode estar no culto, sim, pode estar no grupo de oração, mas é um momento especial que você sintoniza com Deus, você e Deus, e você sente aquela presença de Deus, e você não quer sair, né? Você quer ficar ali. Da mesma forma, Pedro, ele vendo ali Jesus transfigurado, vendo Moisés e Elias, vendo aquela situação, vendo a glória de Deus naquele lugar, ele disse: rapaz, vamos ficar aqui pro resto da vida, que aqui está bom demais, lá embaixo da montanha está cheio de problema para a gente resolver. É perseguição, é gente que não acredita, vamos ficar por aqui. Por isso ele chega e diz: é bom estarmos aqui. Nós temos um problema sério. Muitos de nós querem entrar na igreja, quer servir ao Senhor na igreja, para ter os seus problemas resolvidos, para dizer: é bom estarmos aqui. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para que nossos problemas estivessem resolvidos e nós disséssemos: bom estar aqui, vamos ficar por aqui mesmo, não vamos sair mais daqui. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou
para termos uma experiência com Ele e descer da montanha para onde está a confusão, para que a gente seja instrumento de Deus no meio do caos, no meio da confusão. Você que está aqui, você não foi chamado para fazer parte do caos. Você não foi chamado para fazer parte dos que dão trabalho a Deus. Você não foi chamado aqui para ser um daqueles que outros precisam gastar tempo com você para que você volte a servir a Deus. Não, você foi chamado para estar na presença de Deus, descer a montanha e estar no meio do caos, não ser o caos, para tirar do caos muitos que estão ali morrendo. É para isso. E no caos, e na tribulação, e na dificuldade, sabemos que passamos momentos difíceis. Você já viu Moisés, a história dele? E você viu o quanto Moisés passou com problemas? Ora, 10 milagres acontecendo através de Moisés, outros milagres antes. Vendo a glória de Deus, mas isso não o livrou de passar problemas sérios. Às vezes nós queremos estar na igreja para estar livre de problemas. Nós não estaremos livres de problemas, mas nós estaremos confiantes no Deus que está conosco. Essa é a grande diferença. E a transfiguração não foi ali Jesus querendo dizer que aquele lugar é tão gostoso que podem ficar ali. Além do mais, Jesus sabia que depois daquela transfiguração, o que esperava era traição, era fuga, era virar as costas, eram chicotes, pregos. Era o que esperava, mas tinha que descer para cumprir a sua missão. Então nós temos a nossa missão. Jesus mostrou isso. Além do relato principal dos evangélicos sinóticos, né? Em 2 Pedro 1, 16, 18, aí o apóstolo Pedro vai revelar para nós o que ele viu. Pedro aqui deu agora uma palhinha, né? Porque antes falaram os evangelistas, mas Pedro vai falar assim. 2 Pedro 1, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Lá no Monte da Transfiguração, eles conheceram realmente a majestade de Jesus. E Moisés e Elias estavam ali conversando com ele, mas quem era o centro era Jesus Cristo. Quem transfigurou foi Jesus Cristo. Então, quando você segue a Jesus Cristo, meus queridos, você está seguindo a pessoa mais importante do universo. Não teve um igual e nem haverá, é Ele. Por isso se alegre no Jesus que você serve, né? Então ele diz, pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado, tá? O próprio Deus fala de Jesus, este é meu filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando com ele no monte, quando estávamos com ele no Monte Santo, viu? Então Pedro, ele trouxe essa revelação, até que enfim, ele conseguiu soltar o que estava preso lá dentro, que ele queria dizer há muito tempo. Então ele falou e deixou registrado para que a gente possa entender desta maravilha, a transfiguração de Jesus. Jesus resplandece, onde ele chega a sua glória ofusca qualquer coisa. Quando alguém quer tomar o lugar de Jesus, ele está pelejando contra aquele que toda a glória está sobre ele. Por isso nós não somos estrelas, viu?
Nós somos seus servos aqui. E somos seus filhos. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos seus irmãos na eternidade. Que privilégio, né? De ter um irmão desse. Jesus Cristo. Em outros trechos do Novo Testamento, a referência de Paulo de Tarso, 2 Coríntios 3,18, fala sobre a transformação através dessa glória, né? Se tornou a fonte até para considerar a transfiguração como uma base para o processo que leva o fiel, aquele que crê, ao conhecimento de Deus. 2 Coríntios 3,18, a palavra de Deus diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Talvez na tua tradução diga assim, de glória em glória, que significa cada vez uma glória mais crescente, né? A qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo em nós, tá? Essa é a grande diferença. Muita gente acha que o Espírito Santo em nós é para fazer com que façamos coisas estranhas, diferentes. Não é, e eu não estou aqui falando contra isso. Se você ora em línguas, se você profetiza, cada um tem de Deus o seu chamado. Não estou aqui para falar nada contra isso. Mas há algo muito mais importante, porque quando o Espírito Santo ele se revela dentro de nós e a porta é Jesus Cristo, o canal que faz ele entrar é Jesus Cristo, e quando percebemos que ele está dentro de nós, nós passamos a ter um comportamento diferente. Por que que pessoas vivem pecando, pecam e levantam? Tem alguma coisa errada. Não é com Deus, não é com Jesus Cristo, não é com a sua palavra, é com a sua experiência com Ele. Foi uma experiência não profunda. Não se abriu uma porta para a entrada do Espírito Santo. Lamento dizer isso. Porque quando nos alegramos no pecado, dizendo ser filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, e temos prazer no pecado, desculpe-me, a glória da transfiguração não alcançou sua vida. É preciso que você tenha um encontro real e genuíno com Jesus. Infelizmente, depois que os primeiros cristãos, os apóstolos, os discípulos foram partindo, muitas coisas foram se agregando à igreja e nos tornamos partidaristas, nos tornamos agregados à igreja e não filiados em Cristo, ou seja, filhos de Cristo. Por isso nos tornamos muitas coisas e fazemos muitas coisas em nome da Bíblia, mas se precisar fazemos contra. Quando eu chego e digo assim, rapaz, se alguém me fizer um mal, eu pego o revólver e atiro nele e acabou. Se eu puxo a faca, não sei o quê. E quando eu estou com raiva, eu não quero saber nem quem é. Então há um erro de identificação. Porque quando você tem o Espírito Santo, flui de você amor, santidade, compaixão, misericórdia. É diferente. E Jesus Cristo vai demonstrar isso. Por isso, desce do monte e vai ser transfigurado lá no meio do povo que precisa. A transfiguração também reflete o ensino de Jesus de que não é Deus de mortos, mas de vivos, né? Mateus 22, 32. Mesmo Moisés tendo morrido séculos antes, Elias tendo sido carregado para o céu, está lá em 2 Reis 2:11, eles agora vivem na presença do Filho de Deus, implicando que o mesmo retorno à vida se aplica também aos que estão sujeitos à morte e têm fé nele, em Jesus Cristo. Ou agora, ou quem esperava por ele, ou quem tinha
a confiança total em Deus. E Moisés, ele dá uma pequena palhinha, né, a gente pode dizer assim, desta glória, tá? Ela se mostrou completa em Jesus Cristo. Mas se você observar Êxodo 34, na presença de Deus, sabe o que aconteceu? Ao descer do monte com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Então note que Moisés, ao ter contato por muito tempo com Deus, lá no monte, quando subiu, ele desceu com o seu rosto resplandecendo. Quando nós passamos a ter um contato maior com Deus, talvez o nosso rosto não venha a brilhar, mas você já deve ter ouvido de alguém, naquele momento que você está bem com Deus, que deveria ser todos os momentos, né? Não sem problemas, como volto a falar, que todos nós vamos ter. Mas você está bem com Deus e a pessoa chega e diz para você, quando eu olho para você, eu sinto uma paz. Eu sinto algo tão bom. Mas sabe o que é, quando é que isso acontece? É quando a nossa sintonia com Deus está maior. É quando nós nos aproximamos de Deus. É quando nós nos alegramos com a presença de Deus. As pessoas podem até não gostar da nossa maneira de ser, de vestir, com vestidos compostos, né? Ou não se embriagar, não gostar de piadas indecentes e imorais. Podem não gostar, mas gostam da nossa presença e se sentem bem, porque elas sabem que há uma sintonia com Deus. E isto muitas pessoas têm falado, muitas pessoas têm tido esta experiência. E isso não é privilégio de alguns. Todos nós podemos viver este momento onde alguém se aproxima de nós para dizer, quando eu estou perto de você, eu sinto mudança na minha vida. Porque a glória de Jesus não ficou com ele. Ela vem para nós. Ela vem para mim, vem para você. Quando estamos chegando no final, quando Jesus está naquele monte e aparece Moisés e Elias, e o centro é Jesus Cristo, está dizendo uma coisa para os judeus muito forte. E para nós que não temos essa consciência judaica, a gente pode até estudar muito, né? Mas é diferente para nós, porque nós viemos da linhagem gentílica, né? Mas aquela mensagem para aqueles judeus era que ali estava encerrando a mensagem de Moisés e de Elias para suplantar, sobressair a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então, nenhuma mensagem hoje é mais importante do que a mensagem que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Ele não se contradisse com o Antigo Testamento, mas tem práticas do Antigo Testamento que nós queremos resgatar, que não faz parte de nós. Não estamos dizendo que temos que abolir o Antigo Testamento e viver só o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele é a base, ele é a fundamentação,
ele é o espelho do que viria depois. A mensagem de Jesus Cristo. Então ele tem grande valor. Mas nós precisamos nos apegar com o que Jesus Cristo falou. E uma dessas questões que nós podemos observar, leia o Sermão da Montanha. Mateus, acho que é capítulo 5, né? Aí para os... 5? 5 ao 7, né? Ainda vai mais longe. Mas começa lá no 5, né? Leia Mateus 5. Uma mensagem pura de Jesus Cristo. Veja o que ele nos ensina. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Eu estava meditando hoje e eu disse, pensando comigo mesmo, é interessante que nós só conseguimos tomar atitudes diante daquilo que nós conhecemos. E eu vou exemplificar. Quando começaram a fazer as ciclovias na cidade, eu fiquei chateado. Por quê? Porque a gente costumava estacionar o carro, agora era uma ciclovia, não podia mais estacionar. Se estacionar é multado, né? E é uma multa boa, né? Então não bote carro na ciclovia. Eu digo, e agora? Posso mais botar o carro aqui, né? Então eu ficava chateado. Fiquei chateado muitas vezes. E eu sei que tem muito motorista aqui que ainda fica chateado. Tem muito motorista que vai para a ciclovia. Quando comecei a andar de bicicleta e ver a situação, eu disse, como é importante uma ciclovia. Depois que eu tomei conhecimento, passei a entender a responsabilidade de respeitar uma ciclovia. Então, quando nós estamos errando com Deus, é porque a sua palavra não está em nós. Isso é sério. Isso é sério. Porque quando ela está em nós, quando eu aprendi que aquele caminho era para a bicicleta, hoje eu não paro nunca numa ciclovia. Eu vou lá na frente, ando dois quarteirões, 3, porque eu entendi, além da multa, né? Que pesa no bolso e os pontinhos na carteira. Mas tem gente que tem a multa e tem os pontinhos, e não, eu só vivo passando, tá lá os carros no meio, né? Mas a gente precisa aprender que quando a gente está fazendo coisas erradas, é porque a palavra de Deus não está tendo vida dentro de nós. Então que a gente leia a palavra de Deus, leia o que Jesus Cristo falou e vivamos. E que Deus nos abençoe.